Olá pessoal, tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto de volta aí na sua telinha para nós continuarmos trabalhando, você meu aluno de sexto ano aí, com a nossa geometria, com os nossos polígonos. Hoje nós temos um papel muito importante. Hoje nós vamos pegar essa tabela que está aqui, onde nós temos dois polígonos muito importantes, que são os triângulos e os quadriláteros, né? E a gente vai preencher essa tabela, lembrando que eu tenho lá lado, vértice e ângulos, e depois nós vamos lembrar de algumas características que nós vimos de cada um deles. O importante aqui é a gente lembrar das características que acabam diferenciando um quadrilátero do outro, por exemplo, um triângulo do outro. Então, vamos recordar comigo aqui o que acontece? Vamos lá. Primeiro a gente tem o seguinte, deixa eu pegar aqui, o que você vai fazer aí no teu caderno? Você vai pegar o teu caderno, vai copiar essa tabela, né? Eu sei que você tem no teu material didático, mas o importante é você fazer junto comigo. Então você vai copiar essa tabela, dá uma paradinha lá no vídeo, copia a tabela certinho e aí a gente vai preenchendo juntos, tá? Primeiro, o que faz ser um triângulo? Lembre-se que o triângulo, ele tinha também um sinônimo que a gente não usa muito, que é o trilátero, ou seja, três lados. Então, todo triângulo ele tem aqui três lados. Então, o triângulo equilátero tem três lados, o triângulo isósceles tem três lados e o triângulo escaleno tem três lados, né? Outra coisa importante, quantos vértices tem um triângulo? Então, vamos desenhar aqui embaixo um triângulo. Vamos pegar um triângulo qualquer e vamos lembrar que o triângulo ele tem três vértices, né? Três lados, então ele vai ter aqui três vértices, 3, 3 e 3. E quantos ângulos tem o triângulo? Lembre que a gente representava os ângulos assim, aqui era o ângulo A, aqui era o ângulo B, aqui era o ângulo C. Então, na verdade, ele tem também três ângulos. 3, 3 e 3. Então, primeiro, se eu disser para você que eu tenho um triângulo, olha a pergunta, com três lados e três ângulos, você consegue me dizer qual triângulo que é? Lógico que não, né? Por que não? Porque todos os triângulos têm três lados, todos os triângulos têm três vértices e todos os triângulos têm três ângulos. Aí que vem o que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença aqui? O que vai fazer a diferença é o que eles têm em comum ou o que eles não têm em comum. Por exemplo, o que é um triângulo equilátero, né? O equilátero, esses três lados são iguais, né? E aí, consequentemente, os três ângulos também são iguais. Então, na verdade, o triângulo equilátero, ele tem três lados iguais e três ângulos iguais. Ou seja, equilátero, equilátero, três lados iguais e, consequentemente, três ângulos iguais. Mais tarde, quando nós estudarmos as propriedades dos ângulos internos de um triângulo, a gente vai aprender, né, a gente já está adiantando um pouquinho aqui para você aprender sempre um pouquinho mais, isso lá na frente vai te ajudar. Mais tarde a gente vai aprender que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Né? Então, o que acontece? Se esses três lados são iguais e a soma deles é 180, significa que cada lado vai valer 60, porque eles são iguais. Então, 3 vezes 60 dá 180. Então, mais tarde eu vou descobrir mais uma característica do triângulo equilátero, que não é só ter três lados iguais e três ângulos, como eu também consigo dizer o valor desses ângulos, né? É um ângulo de 60 graus, beleza? Vamos agora para o isósceles. Veja se você lembra aí. O isósceles tem uma característica que ele tem dois lados iguais.
Então, é uma característica importante porque são dois lados iguais. Então, aqui eu tenho dois lados iguais, ok? E aí, naturalmente, se eu tenho dois lados iguais, eu também vou ter dois ângulos iguais. Então, aqui eu tenho dois ângulos iguais. Então, dois ângulos iguais, né? Então, o isósceles, ele tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. Então, por exemplo, se eu desenhar um isósceles aqui, e eu disser para você que este lado é igual a esse, eu também estou dizendo que este ângulo é igual a esse. Então, ele tem dois ângulos iguais e também ele tem dois lados iguais. É uma característica importante do triângulo isósceles. Você viu que, pela quantidade de lados e pela quantidade de vértices, eu não consigo determinar nem pela quantidade de ângulos. Por quê? Todos os triângulos têm a mesma quantidade de vértice, a mesma quantidade de lados e a mesma quantidade de ângulos. O que vai diferenciar são as relações entre eles, né? Nós vimos que o triângulo equilátero tem os três lados iguais e os três ângulos iguais. Depois nós vimos que o triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e dois ângulos iguais, né? E aí o triângulo escaleno, eles têm os três lados o quê? Diferentes. E naturalmente, se ele tem os três lados diferentes, ele tem também os três ângulos diferentes. Então, pessoal, o que nós fizemos agora? Nós revisamos, né, estamos agora complementando e preenchendo essa tabela, onde nós vimos os três tipos de triângulo. Lógico que eu tenho também uma classificação a mais, que é o triângulo retângulo, né? Então, o triângulo retângulo ele tem uma característica que ele tem um ângulo de 90 graus. Isso é importante. E o triângulo retângulo, ele pode ser tanto escaleno, ou seja, os três lados diferentes, como ele pode ser isósceles. Ele pode ter os dois lados iguais, né? Mas ele continua sendo retângulo. Eu vou te dar um exemplo interessante para você entender como é que poderia acontecer de eu ter um triângulo retângulo isósceles, né? Como é que aconteceria isso? Então presta atenção aqui, tá? Eu vou fazer esse desenho aqui, vamos ver se você consegue entender. Eu vou fazer aqui, depois a gente apaga. Imagine que eu tenho aqui, eu até vou usar a nossa régua aqui, que é a nossa apostila, para a gente fazer um desenhozinho bem fácil de você entender. Então, vou cuidar para ficar um quadrado bem bonito, para a gente enxergar bem essa situação. Então, nós temos ali um quadrado, esse quadrado é formado por A, B, C, D. Esses são os vértices do quadrado, A, B, C, D. Lembre que o quadrado ele tem uma característica interessante. Ele tem os quatro lados o quê? Iguais e os quatro ângulos iguais. 90 graus. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui e vou cortar esse quadrado. Eu vou, na verdade, ligar o vértice A com o vértice C. Vou separar esse quadrado em dois. Aí vou jogar a parte de cima fora e vou ficar com essa parte aqui, ó. Né? Se você quiser, você pode fazer isso num papel e recortar para ver realmente o que vai acontecer. Veja uma coisa. Isso daqui ficou um triângulo, né? Eu tenho um triângulo ACD, ok?
Esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Então, é um triângulo retângulo. Mas tem um detalhe. Como ele nasceu de um quadrado, eu cortei um quadrado ali no meio, esse lado é igual a esse. Continua sendo igual. Então, na verdade, o que acontece? Eu tenho um triângulo retângulo, né? Não deixa de ser um triângulo retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo? Porque tem um ângulo de 90 graus. Mas tem uma característica importante. Esses dois lados são iguais. Então, eu posso ter um triângulo retângulo isósceles, né? E eu posso ter um triângulo retângulo escaleno. Paulo, como é que eu posso ter um triângulo retângulo escaleno? Eu vou te dar uma dica também. Presta atenção aqui. Só que essa eu não vou desenhar. Eu vou te mostrar aqui. Imagina o seguinte. Eu pego essa nossa cartolina aqui, né, esse nosso papel, ele é um retângulo. Por que ele é um retângulo? Porque esse lado aqui é igual a esse daqui. Aliás, perdão, esse lado aqui é igual a esse de baixo e esse daqui é igual a esse. São lados paralelos iguais. Uma outra característica importante, esse ângulo aqui e esses ângulos aqui são ângulos de 90 graus. Agora, se eu pegar aqui uma tesoura e cortar assim, ó. Aqui. Cortei bem aqui, nessa diagonal aqui, ok? Então eu fiz um corte aqui. O que vai acontecer? Esse triângulo aqui, ele vai ser um triângulo retângulo, porque esse ângulo ali é um ângulo de 90 graus. Só que este lado aqui não é igual a esse, que não é igual a esse. Então, ele é um triângulo retângulo, porque este ângulo é 90 graus, mas ele é escaleno. Então, como é que eu consigo construir um triângulo retângulo isósceles? Eu corto um, aí esses dois lados são iguais. Como é que eu consigo construir um triângulo retângulo escaleno? Eu corto aqui um retângulo, ok? Então eu vou cortar um retângulo e eu consigo determinar um triângulo retângulo escaleno, beleza? Então aí você viu a diferença entre ter um triângulo retângulo isósceles e ter um triângulo retângulo escaleno. Então eu vou apagar aqui para a gente continuar a nossa classificação aqui. Então vamos lá. Agora veja uma coisa. Quando eu falo em quadrilátero, eu estou falando em quadrado, retângulo, losango, trapézio ou paralelogramo. Então veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 tipos diferentes. Quantos lados tem o quadrado? Vamos preencher aqui. O quadrado tem 4 lados. Quantos lados tem o retângulo? 4 lados. Quantos lados tem o losango? 4 lados. Quantos lados tem o trapézio? 4 lados. E quantos lados tem o paralelogramo? 4 lados. Ou seja, todos eles têm 4 lados, por isso que todos eles são quadriláteros, né? Eles têm 4 lados. Agora, quantos vértices tem o quadrado? 4 vértices. Quantos vértices tem o retângulo? 4 vértices. Quantos vértices tem o losango? 4 vértices. Quantos vértices tem o trapézio? 4 vértices. E quantos vértices tem o paralelogramo? 4 vértices. Então, eles têm a mesma quantidade de lados, a mesma quantidade de vértices. E quantos ângulos tem? Também 4 ângulos. Então, aqui eu tenho 4 ângulos, 4 ângulos, 4, 4 e 4. Então, na verdade, se eu disser para você assim, eu tenho um quadrilátero, ele tem, se é quadrilátero lógico, né? Ele tem 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Qual quadrilátero que é? Não sei. Porque todos os quadriláteros têm 4 ângulos, 4 lados, né? 4 ângulos, 4 vértices e 4 lados. Aí a diferença está nas características que cada um tem. Por exemplo, o quadrado e o losango, eles têm uma característica em comum. Os 4 lados são iguais. Lembra disso? O quadrado e o losango, se a gente desenhar aqui, o quadrado e o losango,
Ele tem os 4 lados iguais. Só que tem um detalhe. A diferença está nos ângulos. Porque no quadrado, os 4 ângulos eram iguais. Então eram 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Já no losango é diferente. No losango o que acontece? No losango eu pisei nele. Lembra que a gente brincou com isso? A hora que eu pisei, eu não mexi nos lados, mas eu mudei esses ângulos aqui, ó. Esse ângulo ele aumentou e esse ângulo ele diminuiu, né? Só uma curiosidade, a soma continua a mesma. A soma vai dar 360, é 4 vezes 90. Mas um aumentou e o outro diminuiu. Então a diferença do losango para o quadrado é que ele tem lados iguais. Então isso não difere, os dois têm os 4 lados iguais. A diferença é que o losango ele tem 2 ângulos iguais. Os ângulos são iguais 2 a 2. Então se eu disser para você assim, eu tenho um quadrilátero com 4 lados iguais. Não sei quem é. 4 ângulos iguais. Eu sei quem é o quadrado. Ok? De novo. Eu tenho um quadrilátero com 4 lados iguais. Não sei quem é. E os ângulos são iguais 2 a 2. Aí é o losango. É diferente do quadrado. Então você viu que tem uma diferençazinha que agora com essa visão do todo a gente consegue enxergar melhor e consegue fazer essa diferenciação aí. Agora vamos falar aqui ó, do retângulo, né? Veja, o retângulo e o paralelogramo eles têm uma característica muito parecida. Por exemplo, o retângulo ele tem 2 lados iguais, ou seja, os lados são iguais 2 a 2. Perfeito. Os lados são iguais 2 a 2. O paralelogramo também. Mas eles têm uma diferença no desenho, né? Se eu pego, por exemplo, o retângulo, eu vou fazer aqui, o retângulo tem esta característica aqui. O paralelogramo parece que eu pisei no retângulo, né? Ou seja, eu dei uma pisadinha nele, ele deu uma amassadinha aqui. Significa o quê? Os lados não mudaram. Então, se eu disser para você assim, eu tenho um quadrilátero aonde os lados são iguais 2 a 2. Não sei. Não sei por quê. Porque pode ser um retângulo, como pode ser um paralelogramo. Qual é a diferença? Eu digo para você assim, eu tenho um quadrilátero aonde os lados são iguais 2 a 2 e todos os ângulos são iguais. Aí você me diz, Paulo, é o retângulo, né? O retângulo, os lados são iguais 2 a 2, perfeito, e os ângulos, todos os ângulos são iguais, 90 graus. Aí é o retângulo. Agora, se eu disser assim para você, eu tenho um quadrilátero aonde os lados são iguais 2 a 2 e os ângulos são iguais também 2 a 2. Aí você diz, Paulo, eu sei quem é o paralelogramo. Então, a gente tem que cuidar que, de repente, só pelos lados eu não consigo determinar, como também só pelos ângulos. Eu tenho que analisar os dois juntos. Aí o que nos sobrou? O trapézio. O que a gente tem que lembrar? Eu tenho 3 tipos de trapézio. Eu tenho o trapézio retângulo. Lembra que o trapézio retângulo, ele tem essa característica aqui, ó. Ele tem aqui ângulos de 90 graus. Esse é o trapézio retângulo. Aí eu tenho aquele trapézio que 2 lados são iguais. Então vamos supor que esse lado é igual a esse. Esse é o trapézio isósceles. E eu tenho aquele trapézio que todos os 4 lados são diferentes, né? Então deixa eu só fazer um desenho aqui diferente para não confundir com o retângulo. Então eu tenho lá todos os lados diferentes. Aí é um trapézio escaleno. Esse é um caso também que pode ser também escaleno, né? Ele pode ser também isósceles, ele pode ter esses 2 lados iguais. Okay? Então, o trapézio retângulo ele tem uma outra classificação que depende da análise dos lados também. É diferente dos demais, ok? Então, pessoal, uma aula muito importante. Veja que nessa aula nós fechamos
todo o nosso raciocínio e a gente conseguiu agora, numa visão um pouco mais abrangente, separar os triângulos pelas características de lado e de ângulo e separar o quadrilátero também, né, pelas características. Veja que o quadrilátero, o universo de possibilidades é maior, né? A semelhança entre o quadrado e o losango, a semelhança entre o retângulo e o paralelogramo é muito importante, beleza? Então até um próximo encontro onde a gente volta falando de geometria. Um grande abraço para você, meu querido. Minha querida, estudem bastante que vale a pena.